Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Kathleen e hoje eu estou aqui para corrigir as atividades do PET de Ciências do 7º ano, da primeira semana. Então, toda semana vocês vão assistir às videoaulas, fazer as atividades do PET correspondente àquela semana, tentar fazer e depois eu vou estar aqui corrigindo com vocês. Caso depois dessa correção ainda surja alguma dúvida, vocês podem estar me procurando para a gente estar conversando e tirando as dúvidas aí. Tudo bem? Então, vamos começar. Eu vou corrigir agora a atividade da página 35, relacionada ao tema aquecimento global, efeito estufa, poluição. Então, vamos lá. Na questão número 1, está perguntando assim, ó. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. Então, vamos lá. Poluentes são inúmeros, né? Então, nós temos inúmeros gases poluentes. Nós temos como, por exemplo, aí, o CO2, gás carbônico, o monóxido de carbono, temos aí o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, CFCs, né? Então tem uma série de gases poluentes aí da atmosfera. E as fontes poluidoras são inúmeras. Tem aí alguns exemplos nessa figura aí. Então tem aí as fumaças provenientes das chaminés, das fábricas, tem aí a fumaça aí, que sai dos escapamentos dos veículos. Temos aí também um exemplo aí dos sprays que eliminam os gases conhecidos como CFCs, são os clorofluorocarbonos, que danificam a camada de ozônio. Então, tem inúmeros aí gases poluentes aí e suas fontes poluidoras. Próxima questão atividade número 2. Em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, estão sendo substituídos por motocicletas. Sobre esse tema, responda. Letra A, que impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? E letra B, qual é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Então, nós temos aí, nessa figura aí, exemplifica bem essa questão. O uso de animais para transporte é um ato milenar, né? Então, milhares de anos se utiliza aí animais como meio de transporte. Os animais, aos poucos, estão sendo substituídos, por exemplo, pelas motocicletas, como fala na questão aí, ou qualquer outro veículo. Em relação às motocicletas, qual é o impacto que a troca, né, por o transporte animal por uma motocicleta, que impacto essa prática apresenta ao ambiente? Então, essa prática de você trocar o transporte por animais por uma motocicleta, você vai aumentar a quantidade de gases poluentes na atmosfera. Como eu falei, a fumaça que sai desses veículos aí pelo escapamento, ela contém vários gases prejudiciais à atmosfera. E na letra B, perguntou aí, qual é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Então, o que vocês acham, né, sobre utilizar animais como meio de transporte? Olha aí nessa figura, né? Então, temos aí crianças utilizando o animal como transporte de uma grande carga aí pesada, né? Então, assim, vocês vão deixar opinião. Leve em consideração também o sofrimento do animal, né? A relação sobre relacionar com os maus tratos animais, a exploração animal, né? O risco de acidentes, principalmente em uma cidade, né? Em que o fluxo de
carros, né, de veículos no geral, seja grande. Então, deixa a opinião de vocês aí nessa questão. Na questão número 3, atividade número 3, vai falar assim: imagine que uma prefeitura pretenda elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casa e se deslocar a pé, de bicicleta ou por meio de um transporte coletivo. Crie uma frase que poderia ser utilizada como lema dessa campanha. Então, o prefeito aí de uma determinada cidade, a fim de diminuir a poluição na nossa cidade, resolveu promover uma campanha que incentivasse as pessoas a deixar os carros em casa, utilizar mais transporte público, ou ir a pé ao trabalho, à escola, né, ou de bicicleta. Então, vocês iriam deixar aí para vocês criar uma frase de impacto, poderiam colocar até uma figura aí para ser o lema aí dessa campanha. Então, para ajudar vocês aí, coloquei algumas imagens, né, de carros poluindo o ambiente, poluindo o ar. Uma grande quantidade de veículos vai poluir muito mais a atmosfera do que um único veículo transportando mais pessoas, ou então menos veículos, né? Então, temos aí exemplos de países que têm um transporte público de qualidade e que as taxas de gases poluentes nesses países são bem menores. Então, fica aí a dica e façam aí a frase. Próxima questão. Vocês também podem estar pausando o vídeo, tá? Para estar consertando alguma resposta, para estar auxiliando vocês aí. Na questão da atividade 4, está perguntando o seguinte: qual a importância do efeito estufa para a manutenção de vida na Terra? Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? Então, ele é importante porque ele contribui para a manutenção da temperatura ideal na superfície da Terra. Então, ele contribui para uma temperatura média na Terra lá por volta dos 15 graus. Né? Então, sem o efeito estufa, né? sem os gases que provocam o efeito estufa, o nosso planeta ele não conseguiria segurar o calor. Né? Então, o nosso planeta poderia ser, digamos assim, muito frio, né? Seria mais ou menos em torno de 18 graus abaixo de zero. Então, não seria um planeta que teria uma temperatura compatível com a vida. Então, o efeito estufa, ele mantém condições ideais de temperatura compatíveis com a vida de animais, plantas e qualquer outro ser vivo aí. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta da atividade número 5, da página 36. Leia a afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Letra A. Explique qual é o erro na afirmação assim. Então, essa frase aí, ela está errada. Por quê? Porque o efeito estufa, ele não é um problema ambiental. Como eu falei na questão 4, o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece desde quando se tem atmosfera e vida no nosso planeta. Né? Então, o efeito estufa, ele nos protege. E por que está errada? Porque está falando que é um problema. Seria um problema se, quando a gente poderia falar assim, o aumento do efeito estufa é um problema. Então, o aumento do efeito estufa é um problema, porque o aumento do efeito estufa, que é o aumento da quantidade de gases na atmosfera, de gases do efeito estufa, ele provoca o aquecimento global. Então,
aí seria o problema. Na letra B, tá perguntando assim, ó, qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Bom, efeito estufa, eu já falei, né? Que é o fenômeno natural responsável pela temperatura ideal. E o aquecimento global? O que é o aquecimento global? O aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média na superfície da Terra. Então, o aquecimento global é um fenômeno que já acontece, né, já está acontecendo nas últimas décadas no nosso planeta, e ele está acontecendo por conta da intensificação do efeito estufa, ou seja, um aumento na quantidade de gases do efeito estufa no nosso planeta. Então, nessa figura aí, eu coloquei do efeito estufa quando ele é bom e quando ele é mau, né? Então, mostrando aí o efeito natural do efeito estufa, a radiação do Sol chega à superfície da Terra, aquece o nosso planeta. Então, esse calor que vem do Sol, ele é mantido aqui na superfície pelos gases do efeito estufa e vai funcionar como se fosse um cobertor, né? Como se fosse igual na estufa de plantas, né? Quando não sei se vocês conhecem, algumas plantas, elas são, elas ficam nas estufas de planta. Então, a luz do sol, ela atravessa a parede das estufas, que geralmente é de um material transparente, de um vidro transparente, e essa luz do sol, ela vai aquecer o solo e o ar internamente, né? Então, vai segurar o calor ali dentro da estufa, mantendo uma temperatura ideal ali para o cultivo dessas plantas. Do mesmo jeito acontece aqui na Terra. Então, os gases do efeito estufa mantêm essa temperatura ideal aqui para nós. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera é absorvida por processos naturais como a fotossíntese. E quando o efeito estufa ele é mau? A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consiga neutralizar, fazendo com que a temperatura, né, aumente, se eleve e a poluição se concentre aí. Então, aí está a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Então, está aí a correção das atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no WhatsApp, né, no telefone, que aí eu vou tirar dúvidas de vocês e estou aí para auxiliá-los no que for preciso. Tudo bem? Então, até a próxima correção de atividades. Tchau, tchau!